Então, estamos ao vivo e hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito querida nossa, que é a Márcia. Márcia, que a gente conheceu antes de ser Márcia Mura, né? Mas que hoje se apresenta aqui, né, como Márcia Mura, nossa colega pesquisadora da Universidade de São Paulo, do NEL. E, Márcia, é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. E eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma outra coisa, se a Fabíola gostaria de apresentá-la com o carinho, porque a Fabíola também tem uma relação muito próxima com a Márcia, né? De professora de muito tempo. Então, Fabíola, se você quiser fazer uma apresentação dela. Eu queria falar que a Márcia milita na história oral há muitos e muitos anos, né, Márcia? E a gente se conhece também de muito tempo. Ela foi minha aluna da minha primeira turma da disciplina de história oral. Quando a gente começou lá em Rondônia, na Universidade Federal de Rondônia, a gente criou um curso, né? História oral, projetos de história oral, era uma disciplina que tinha dois semestres seguidos, um teórico e um outro prático, e a Márcia, desde aí, parece que se encontrou, né, naquilo que ela queria fazer também da vida dela. E ela começou fazendo um trabalho com os Casupá, né, Márcia? E aí, dos Casupá, ela foi, então, se encontrando, né, retomando a sua própria trajetória, assumindo, né, cada vez mais as suas raízes, né? E hoje, até que foi para o mestrado, fez o mestrado na Amazônia, na Universidade Federal do Amazonas, e depois voltou para a USP, no Núcleo de História Oral, e defendeu a sua tese de doutorado, que, salvo engano, é a primeira tese da FEFELESH defendida, né, por uma Mura, né? E foi uma tese apoteótica, onde o nosso mestre foi empossado, né, pelo Kazangapu. Não, é porque teve uma interferência aqui. Isso, e que passou o COCAR para o SEB, e ele, então, otorgou o título de doutora, né, a Márcia. E ela tem uma trajetória de luta muito engajada, muito vivencia, né? É a própria comunidade de destino dela. Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu tenho um carinho enorme, um amor enorme por ela, pela trajetória dela. Esse dia a gente teve uma conversa que foi muito alentadora para mim. Aprendi sobre a alteridade, o que eu não tinha aprendido nos livros, nessa conversa com ela. Então, ela tem muito a ensinar para a gente, muito a nos contar e muito a nos ensinar. Estou ansiosa para ouvi-la. Cuecatureté, a todas e todos do NEL, que são pessoas muito importantes na minha trajetória de vida, né, acadêmica e também pessoal, né? Agradeço, assim, de coração a Fabíola por essa apresentação tão respeitosa, né, e tão, assim, com pertencimento, né, sobre a minha trajetória, até mesmo porque ela acompanhou desde o início, né, essa trajetória. E como que ela teve essa sensibilidade, né, de estar mostrando que esse processo de eu estar me afirmando enquanto Mura hoje politicamente foi um processo que foi se dando aos poucos, né? E até mesmo porque essa coisa de dizer que eu me tornei Mura é muito complexo, né? Não é que eu me tornei Mura, eu era Mura sempre, desde quando eu nasci, né?
A questão é que existe uma política de Estado que apaga, né, essa memória, essa história, e que a gente precisa estar nós mesmos nos decolonizando, né, e buscando as nossas memórias, as nossas histórias, e nos afirmando. E a história oral contribuiu muito com esse meu processo de decolonização, né? Como bem falou a Fabíola, né? Foi um longo processo. E hoje eu me assumo politicamente, né? Tomei essa consciência. Lembro muito daquela fala da Rigoberta Menchú, né? Eu me chamo Roberta Menchú, né? Eu me tornei, assim me tornei, né? Então, me vejo assim também nessa trajetória aí da Rigoberta Menchú também, onde a minha fala, como de todos, né? Mas assim, principalmente quando se trata de uma fala indígena, né? É uma fala de um povo, né? Que pode estar se expressando. E eu sinto isso muito forte nesses tempos de pandemia, quando eu me dou conta de que meu povo, apesar de ser tantos, né? Tantas pessoas, só em Autazes são 10 mil Mura, né? Só em Autazes. Em Borba, 3 mil Mura, né? E cada município do estado do Amazonas tem um território Mura, né? E em Porto Velho, que é território ancestral Mura, né? Também muito invisibilizado por essa cartografia oficial de estado que apaga, né? A existência desse território ancestral e a presença dessas pessoas que vêm dessa origem Mura, né? E eu fico pensando, né, que nós somos tantos Mura e, ao mesmo tempo, tão invisibilizados, né, por uma política de Estado. E aí eu fico imaginando se nós, Mura, do Amazonas e de Rondônia, se nós quiséssemos, se bem que não é a palavra mais adequada, quiséssemos, porque querer, nós até queremos, mas nós, pelo número de pessoas, né, de aldeias e de muras que vivem em contexto ribeirinho, em contexto de cidade, nós teríamos condições de fazer a retomada dessa Amazônia, como já fizemos outras vezes, né? Mas, infelizmente, nesse longo processo de colonização, eles foram nos fragmentando, né? E foram nos dividindo com questões da visão de mundo do não indígena, né? A religião, a questão partidária, tudo isso, ao invés de unificar, acaba criando separações. Mas, ainda assim, a gente consegue, né, fazer uma luta junto. E hoje, no período de pandemia, quando eu vejo essa invisibilidade, eu me sinto na obrigação de procurar fazer articulação com o meu povo para que seja visibilizado, né, o que está acontecendo, onde estão os Mura, né? Como está a situação dos Mura, né? Então, é aí que eu venho, nesse momento, me articular, né, com os Mura, que eu já vinha me articulando antes, e fazer essa campanha de apoio aos Mura, né, que estão nas terras indígenas,
né, demarcadas lá no estado do Amazonas, então em terras indígenas que estão em processo de demarcação, em terras indígenas que foram reivindicadas, mas ainda não demarcadas, e que são demarcadas com o próprio corpo e o espírito de cada frente de resistência Mura. E tem os Mura que estão no contexto ribeirinho, né? Que vem o meu contexto aí, da minha família, que por um longo processo, uma longa história, é desterritorializada, é retirada dos seus territórios de origem, desligada desse processo de relação de parentes, de seu território de origem, mas que eles mantêm esse modo de ser Mura, né, e essa resistência dentro desses espaços ribeirinhos. Inclusive, tem uma fala da Marta Moroso que ela fez na minha defesa, quando ela diz assim que dos povos indígenas, os mais afetados pelas políticas ditas desenvolvimentistas na Amazônia são os Mura. Não que os outros não sejam, mas eu vou explicar em que sentido que os Muras são os mais afetados. Porque, ao longo da história, os Muras foram tidos como desaparecidos, extintos, desde o século XIX, né? Tanto que alguns historiadores se referem aos Muras apenas a partir do século XIX, né? Até o século XIX, inclusive, como se depois do 19 não existisse mais Mura, por todos os estudos. E esses Muras estão aonde? Depois do século XIX, né? Eles estão fazendo a resistência nas retomadas dos seus territórios, e alguns, a partir da Constituição, a partir da atual Constituição, conseguem, né, a demarcação dos seus territórios, e os outros estão em contexto ribeirinho, mantendo a floresta em pé, né? E aí, agora, por último, quando vem as hidrelétricas, por exemplo, para fazer compensação com um desastre criado no inteiro ambiente, né? Porque não é meio ambiente, é inteiro ambiente, porque o ambiente é um todo, não é uma metade, né? Então, o que acontece? As empresas, né, começam a fazer os projetos, né, de compensação, e junto com o Estado, eles criam as tais reservas ambientais, as estações ambientais. Mas quem é que estava lá mantendo essa floresta em pé? São justamente esses muros em contexto ribeirinho, né, mantendo essa floresta em pé, o que vai ser impactado por essas tais estações ecológicas que vão ser criadas em cima desses espaços ocupados tradicionalmente por essas comunidades. Eu vivo numa comunidade chamada Nazaré, que se mantém de ser indígena. Existem famílias Mura, que são pessoas da minha família, existem famílias do povo Apurinã, Parintintim, Torá e vários outros povos. E eles, os mais velhos, eles todos têm ocupação tradicional na comunidade. E quando vem as compensações com a criação das estações ecológicas, essas estações são criadas em cima desses territórios tradicionais, né? E eles são criminalizados como invasores. E aí não podem mais ficar lá. E aí é por isso que eu digo que, quando eu fiz o doutorado em História Social, eu não fiz simplesmente por uma questão de ter o status de doutora ou para ter um título de doutora, mas foi para utilizar isso como arco e flecha, para enfrentar todos esses desafios junto com o meu povo, né? E aí foi quando eu termino o doutorado, volto para a comunidade, vou trabalhar na escola. Então,
está acontecendo esse processo de criminalização com os antigos que ocupam esses espaços tradicionais, aonde foi implantada a tal das estações ecológicas, e onde eles são proibidos de permanecer nesses lugares. Mas só que aí os muros, eles nunca foram de obedecer essas regras do Estado, né? E aí eles se mantiveram nesses lugares, né? Fazendo seus roçados tradicionais. Aí é quando vem, né? As comissões do Instituto Chico Mendes, que faz a fiscalização dessas reservas, para criminalizá-los. E aí é onde entra o trabalho de história oral, porque daí eu tinha ali todas as histórias de vida que fazem parte da minha tese de doutorado, onde está contando, a partir das próprias histórias de vida dedicada à história, né, da onde que veio, o tempo que ocupar esses espaços tradicionais, e aonde foi feito um dossiê e encaminhado para o Instituto Chico Mendes. E aí eles passam a não ser vistos como invasores, e é preciso fazer, então, uma negociação para que eles fiquem nos seus espaços territoriais ocupados tradicionalmente e que se mantenha as tais estações ecológicas. Então, o que acontece? Os muros passaram por um longo processo de apagamento, né, e de introdução, de uma certa maneira, na sociedade nacional, mas não foi totalmente introduzido, porque ser ribeirinho hoje, por exemplo, é uma forma de resistência, é uma forma de não ser branco, de não ser aquilo que o projeto, né, de introdução na sociedade nacional propunha, né, enquanto projeto de Estado que foi pensado, que foi planejado e que tentou se enfatizar. Então, esse é mais ou menos o contexto, né, histórico desse processo de resistência mura na Amazônia, né? E assim também o processo de resistência indígena de todos os outros povos na Amazônia, né, que passaram por um longo processo aí, né, de tentativa, né, de extermínio e de introdução nessa sociedade nacional, aonde vai se implantar em todas as terras indígenas os espaços de seringais, onde esses indígenas vão ser utilizados como mão de obra, e aonde vai se dar, né, vamos dizer assim, onde as mulheres indígenas, né, vão ser raptadas e vão ser as esposas dos seringueiros, vão ser a moeda de troca do patrão do seringal com os seringueiros. E aí é onde se constitui, né, essa sociedade do seringal com as mulheres indígenas, que são as bezedeiras, né, as parteiras, as que vão cuidar com os remédios tradicionais. E dentro desse contexto, uma das nossas mulheres, né, que curava com remédios tradicionais e que era parteira, que trouxe muita gente, ajudou a auxiliar o nascimento de muita gente na comunidade, infelizmente, semana passada, fez a passagem dela por conta do coronavírus. E essa semana, agora ontem, foi mais uma pessoa da nossa comunidade, Nazaré, e infelizmente ela está passando por uma situação de contágio comunitário. Nós estamos tentando ver se conseguimos articular aí, né, a ida de uma equipe de saúde lá para fazer teste nas pessoas que estão apresentando sintomas, mas está sendo bem difícil conseguir isso. Mas, enfim, esse contexto da história da Amazônia é, assim, um contexto que se dá desde o século XVI. Né? Eu, enquanto professora de história na escola da comunidade, sempre eu procuro mostrar para os meus alunos
essa história da Amazônia, mostrando para eles que eles fazem parte dessa história, né? No 6º ano, estava estudando sobre pré-história com eles, e aí estava mostrando para eles, olha aqui, vocês estão vendo essa informação, que é a partir do momento que se dá a formação desses grupos humanos e tal, aqui na Amazônia, a Ilha do Marajó, né, ancestral, tem vários sítios arqueológicos e tal, que a entrada dos colonizadores se deu simultaneamente, tanto no litoral, na Bahia, quanto aqui também na Amazônia, via Ilha do Marajó também, e que nós, Mura, fizemos a resistência de igual para igual, não no sentido das armas, mas no sentido da inteligência e das estratégias de guerra por 100 anos para impedir a expansão dos espanhóis e dos portugueses na Amazônia via Rio Madeira. Então, sempre trazendo presente essa história como eles dentro dessa história, fazendo parte dessa história, não como algo que está distanciado, como costuma ser colocado, né? Então, dentro desse contexto histórico, a Amazônia, né, os povos indígenas, eles passaram por várias políticas, né, que, ao mesmo tempo que eram políticas de introdução do indígena na sociedade nacional, foram políticas de extermínio também, né? Nós temos aí o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, né, que vai criar, né, que vai buscar localizar esses indígenas e introduzir, né, em uma área comum, onde vários indígenas de diferentes etnias são colocados juntos, e onde eles têm que aprender a trabalhar com carpintaria, né, e outras profissões que não diziam respeito à sua forma de trabalho cultural, e aqueles que se negavam apanhavam, ficavam sem comer, né, e eram obrigados a falar a língua, a língua portuguesa. Aqueles que insistiam em falar sua própria língua apanhava também, era castigado. Então, nós passamos por um processo, como costuma se dizer na academia, de formatação muito violento, né? Nós apanhamos para aprender a falar português, nós apanhamos para aprender a comer a comida do não indígena, nós apanhamos para não dizer que nós somos indígenas, né? E aí depois, quando a gente é roubado tudo isso de nós, ainda nos acusam porque nós estamos na cidade, porque a nossa pele é mais clara, porque muitas vezes, quando a gente inicia esse processo, né, de busca da nossa ancestralidade, da nossa história, da nossa memória, muitos ainda apontam o dedo e dizem que não, que você não que é um absurdo o que você está fazendo, né? Então, tem todos esses processos que são extremamente violentos, né? Extremamente violentos, mas que é um processo que vai contra, né? E vai de frente mesmo no enfrentamento a esse projeto de colonização que está vivo ainda hoje, né? Está vivo no nosso corpo, está vivo na nossa memória, na nossa história, e está vivo nas práticas políticas de Estado ainda hoje. Essa política genocida. Agora, nesse período de pandemia mesmo, né, ganha muita força, porque, historicamente, o Estado se utilizou das doenças para nos exterminar, e hoje ele está fazendo o mesmo. Está utilizando da doença que vem de fora para querer nos exterminar também, né? E esse vírus, ele está chegando nos lugares mais longínquos da Amazônia, nas cabeceiras das cachoeiras, no interior da floresta. Nós temos os grupos isolados ainda, que nós chamamos de grupos livres,
que eles não querem fazer o contato com os não indígenas, né? Mas eles estão cercados pelos fazendeiros, pelos madeireiros, por todos os tipos de exterminadores, estão correndo sérios riscos se esse vírus chegar até eles, né? E sabe lá se já não chegou, né, em alguns. E a gente está fazendo aqui a frente de resistência para proteger esses grupos, né? Nós somos a frente de resistência para isso. E esse vírus está chegando nesses lugares todos, não é porque a gente não está cumprindo com as regras, não é a nossa responsabilidade. É porque, apesar da pandemia, as invasões continuam. Aqui em Rondônia, uma liderança que era professor, né, do povo Urueuauau, né? O povo Urueuauau foi assassinado agora, assim que iniciou a pandemia aqui em Rondônia. O território dos Caripuna está sendo invadido em plena pandemia. Já não basta que foram quase dizimados por conta da ferrovia Madeira-Mamoré, que passou por cima do território deles. Já não basta a tal guerra surda, chamada no período do Seringal, em que eles foram praticamente exterminados pelo sarampo e pela catapora. Agora, na pandemia, eles são um grupo reduzido. E aí está tendo uma invasão intensa no território deles. Então, esses madeireiros, esses invasores, esses grileiros, esses garimpeiros, eles estão levando os vírus para as aldeias. Quem dera nós pudéssemos estar nos nossos territórios com nossos alimentos tradicionais, com nossos remédios tradicionais, fazendo os nossos cuidados. Mas a gente tem que estar na frente de guerra para tentar proteger ainda alguns, né? Eu gostaria agora de estar lá na minha maloquinha, lá em Nazaré, coberta de palha, de chuva, na minha rede, me embalando. Mas eu não posso estar lá, porque eu tenho que estar aqui. Tenho que estar aqui fazer o que eu preciso. Eu preciso fazer isso. Não só por Nazaré, não pelo Mura, mas porque a gente precisa de um movimento. E quando vai um de nós, é uma dor imensa. E é o dia que a gente recebe notícia que um dos nossos, seja da nossa etnia ou de outra etnia, tem dia, é mais de um, é dois, é três que se vai, né? Então, assim, uma outra coisa que eu queria colocar, né, sobre essas questões aí das campanhas de apoio, né? Nós estamos, sim, fazendo essas campanhas de apoio, mas não é só uma questão de assistencialismo, é uma questão de relações de trocas. Nós somos os defensores, né, da floresta, nós somos os defensores da Amazônia. Não só nós aqui, povos indígenas da Amazônia, não. Os povos indígenas de toda a nossa Pindorama, nosso território ancestral, nossa terra, nesse território das muitas palmeiras, né? Os Tupinambá no litoral estão lá na resistência, tentando manter, né, o mínimo possível dessa natureza, né? Desse bem viver. Os pataxós estão lá na Bahia tentando manter o mínimo desse bem viver. Os Guarani em São Paulo, que antes da pandemia estavam brigando aí porque uma construtora estava derrubando toda a floresta lá, que é nativa, que é o que resta em São Paulo. Então, em toda a Pindorama, em toda a terra, em toda a casa comum, em toda a Biala, nós estamos aí na resistência para manter o bem viver para todos e todas. Então, não é assistencialismo, é uma relação de troca. Nós precisamos desse apoio para
para continuar fazendo o que nós sempre fizemos aqui. Então, dizer que não é só os povos da Amazônia, são os povos, né, da casa comum, brasileira, Márcia, eu acho que o áudio está um pouquinho ruim. A gente começou a não ouvir muito o que você está falando. Desde que você começou a falar aí a última parte, né, sobre não ser um auxílio, mas uma troca, né? Caiu. Vamos ver se ela entra novamente, né, Suzana? Isso, vamos ver. Vamos esperar aqui, mas acho que o áudio foi ficando ruim porque a conexão deve ter ficado ruim, né? Mas incrível a fala da Márcia, né? E muito contundente, muito forte. Ela tá voltando aqui, calma aí. Deixa. Ah lá, pronto. Márcia, Oi? você nos ouve? Foi ficando ruim o áudio até que você caiu. Que bom que você voltou. Desapareceu todo mundo de repente. Então, eu fui até a parte de que não é apenas uma questão de assistencialismo, Isso. É uma relação de trocas, por quê? Porque nós, não só na Amazônia, como em toda a Iabiala, em toda a Casa Comum, né, nós estamos lutando há 520 anos por um bem viver para todas e todos, não só para nós, né? E quando se fala também de Amazônia, nós não podemos falar somente da Amazônia brasileira, né? Nós temos aí a Amazônia colombiana, nós temos aí a Amazônia boliviana, nós temos aí a Amazônia peruana, equatoriana, enfim, são várias Amazônias. E esses parentes, eles estão em uma situação em que chega até ser ainda mais complexa do que a nossa aqui na Amazônia brasileira, né? Porque estão na fronteira, então tem esse problema todo de fronteira. E não é à toa que o caso dos parentes que estão na fronteira está tendo ainda mais casos, né, de Covid-19, como os Cocama, que já passou dos 50 óbitos, né? E aí eu quero lembrar aqui do povo Shipiba, que fica na fronteira do Peru, né, com o Equador, aonde além do Covid, eles estão morrendo de fome, porque a crise vai para além do Covid, né? E aí, assim, e mesmo assim eles estão lá resistindo, né? As anciãs estão lá firmes e fortes, cantando, né, para trazer a força dos ancestrais, para fortalecê-los. Né? Então, assim, não é uma questão de vitimismo, não é uma questão de assistencialismo, é uma questão de resistência, e que essa resistência tem que ser de todos nós, né? E que tem que ser uma troca para que a gente continue defendendo, lutando juntos por uma Abya Yala, por uma casa comum, que possa ter um bom viver para todas e todos. É isso que eu tenho para dizer. Márcia, a gente agradece muito, muito mesmo, né? Eu acho que ouvi-la falar faz com que a gente entenda nosso lugar no mundo mesmo, né? E o quanto a gente se torna responsável também pelas relações que estão aí colocadas. A gente está tendo um chat, tem algumas pessoas assistindo, eu vou colocar, acho que alguns dados aqui dessa campanha que você está mobilizando aí e fez essa referência,
porque é muito importante, né, que a gente divulgue também esses dados. Então, eu vou colocar aqui no chat. Posso colocar esses dados? Compartilhar? Com certeza. E daí, queria abrir também para as pessoas, a gente está com o professor José Carlos aqui, a Fabiola, professora Fabiola, e a professora Andréia, né? E a Marcela está voltando, ela caiu, mas voltou agora. E então, queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta, colocação, enfim, para ampliar essa conversa que a gente está tendo com a Márcia. A Marcela já se inscreveu aí nas perguntas. Marcela, abre seu microfone e faça a pergunta. Boa tarde, gente. Tudo bem com todos vocês? É uma satisfação estar aqui em mais um encontro desse ciclo de lives, especialmente esse com a Márcia, que deixou todo mundo encantado no último evento, contando as histórias ancestrais e dividindo com a gente sentado lá no chão do departamento de história. E um dia eu quero ter a oportunidade de ir lá na maloca querida dela, sentar lá para ouvir as histórias no território ancestral, de verdade. Mas eu queria, Má, pedir para você falar um pouco mais sobre esse papel que você exerce na educação. Você já falou um pouco, né, sobre essa relação, e você citou, inclusive, o 6º ano, que a gente sabe que tem um currículo de história que é muito questionável, né, especialmente porque trata de muitos aspectos. Vamos ver se ela volta. Se ela não voltar, eu já sei. Né? O que ela está perguntando, acho que já dá para fazer ideia, né? Como fica esse currículo de história frente, né, a essa história de colonização tão celebrada, né, na história oficial. E se o professor também, não sei, a Andréia estava falando, daí eu não sei... O professor tinha levantado a mão também. Ai, desculpa, o professor também levantou a mão, fale aí. Não, responde primeiro, depois a gente... fala. Tá, a Marcela, ela perguntou sobre esse meu papel enquanto educadora, né, dentro de uma escola institucional, e é onde eu trabalho do 6º ano até o 3º ano, né? Só que o 3º ano, nos últimos tempos, eu não tenho trabalhado, porque implantaram aquele sistema de mediação tecnológica, onde a televisão dá aula e o professor se torna o monitor, né? E aí eu não participo desse projeto de mediação tecnológica, porque eu não concordo, né? Porque, para mim, é mais uma política, né, de Estado para desenraizar, né, as pessoas dos seus locais, das suas culturas. Aqui, ó. Algo que vem de fora. E a primeira coisa que acontece é apagar a cultura local, esses projetos. Então, eu sou uma das que não vou para o enfrentamento para não ter esse tipo de sistema na escola, né? Defendo o sistema presencial. E com o 6º ano, realmente o currículo do 6º ano é muito questionável, aliás, todo o currículo, né, é questionável, não só o 6º ano. Mas, assim, são componentes, um componente curricular que traz uns conteúdos que, assim, às vezes sai muito da possibilidade subjetiva e, às vezes, até cognitiva mesmo, para você estar transformando aquilo para linguagem acessível, né, para as crianças. Mas, assim, eu aproveito tudo, né, todas as brechas possíveis para ir decolonizando. Então, para a história, eu faço uma festa com os alunos, né? Porque daí eu vou falar dessa Amazônia ancestral indígena com eles.
mesmo que também tenha a questão da Luzia, né, a mulher mais antiga do Brasil, e que traz esses traços negroides e tal, e daí eu vou trabalhar isso com eles, daí eu trabalho com eles as questões de afirmação étnica, a questão indígena, a questão afro, os pertencimentos, né? Então, você tem que estar trabalhando, trazendo para... Eu tenho muito essa tendência, né, de levar para o lado, né, das afirmações étnicas, os conteúdos, e também para o saber local e fazer esse diálogo, né, com o universal, porque dentro da perspectiva indígena, né, esse local, ele ao mesmo tempo que ele é local, ele é universal. Eu acho que aconteceu um acidente com um cachorrinho aqui, mas o lema já foi resolver. Então, tem sempre trabalhando, né, esse local e o universal, né, trazendo sempre a visão do local. Eu trabalho muito isso com meus alunos na escola, dentro da perspectiva do local, para pensar o universal dentro desse local, né? Tem um livro que ele foi... Eu vejo ele como uma grande transcriação, né, feita por antropólogo, o Bruce Albert, do livro A Queda do Céu, né? De um grande sabedor, um grande pajé, né, Yanomami, que é o Davi Kopenawa, né? Aquele trabalho ele é lindo, né? Eu quando li, eu vi como uma grande transcriação, porque foi um trabalho feito em colaboração do antropólogo com o Davi Kopenawa, anos e anos de entrevista e de vivência com o povo, e aquele texto é uma grande transcriação muito, muito bonita da nossa perspectiva aí da história oral, né? Isso é claro na leitura minha. Mas, enfim, lá traz muito bem, assim, para quem precisa estar tendo referência conceitual, é uma ótima referência conceitual para pensar, né, esse local no universal, né? Então, Marcela, estava falando isso, né, dessa questão dos currículos, né, que eu tenho um grande desafio, né, e uma dificuldade para estar trazendo para a realidade dos alunos esses componentes curriculares. Mas, assim, a minha perspectiva sempre, em todos os conteúdos, é trabalhar trazendo para o local e sempre trazendo a questão da valorização dos saberes locais e dos pertencimentos étnicos e culturais, né? Para pensar do local, pensar o universal, mas entendendo o local como universal também, né? Então, assim, quando eu vou trabalhar para a história, por exemplo, eu aproveito a história da Luzia e dos sítios arqueológicos para pensar as questões étnicas, né? E os pertencimentos na escola, né? E para eles se olharem, se verem como parte dessa história também. Mas não é fácil não, viu? É bem difícil, mas a gente vai procurando fazer, né, essa decolonização. E trabalhar com a decolonização da história é muito dolorido. E tem resistência, viu? Não é assim facinho, não. É um enfrentamento bem grande. Mas eu acredito que algumas sementinhas já estão germinando e já tem umas mudinhas aí para mudar para um outro espaço para ela poder crescer e se enraizar. Não sei se eu consegui responder o que você perguntou, né?
Professor, acho que o senhor poderia fazer sua pergunta. Eu não sei, sumiu a imagem aqui do meu... Mas o senhor está aparecendo para a gente. Estou vendo. Bem, primeiro eu queria agradecer a Márcia imensamente. Eu acho que ela não tem a menor ideia do que ela significa na minha vida. E acho que ela está começando a sentir isso. Eu tenho, assim, imensa simpatia por toda a sua causa. E, como eu disse antes de você entrar, a gente está no momento de repensar o nosso papel enquanto oralistas e, mais do que nunca, a gente tem que unir forças. Bem, Márcio, eu teria, assim, 1 hora a mais de perguntas e comentários a fazer, além do agradecimento. Mas eu queria dizer uma coisa que talvez faça sentido. Quando você usa a palavra decolonização, ou mesmo quando você constrói toda a sua narrativa enquanto um grupo vitimizado e de resistência, eu gostaria de dizer que o que eu mais aprendi com você é exatamente o avesso disso. Assim, acho que, assim, se a gente pegar, eu tenho um autor que eu tenho falado, recomendado muito, que tem um livro chamado Crítica à Vítima, do Giglioli, Daniele, com 2 L's, Giglioli, que é um intelectual italiano, já tem em português o livro dele, e ele trabalha um pouco com o que eu vejo que você é. Ou seja, a história não volta para trás. Nós não vamos decolonizar nada. Nós vamos, isso sim, ser proponentes. E tudo que eu vejo em você, Márcia, vai muito além da simples resistência, vai da busca de um espaço onde você reconhece todo esse passado, mas reconhece no sentido de um diagnóstico, certo? Para uma propositura futura. E, assim, o que eu acho que você deixa muito claro, olha, nós estamos propondo isto, pegar a sala de aula, trabalhar desse jeito, etc. Certo? E reconhecer um pouco a beleza. Numa outra entrevista sua que eu vi, você falou uma coisa, Márcio, que assim, eu falei, meu Deus, isso precisa ser mais explorado. A questão das águas, a questão do viver na canoa, que, assim, não é só resistência, é um saber e uma integração. Eu gostaria de dizer que eu entendo meio ambiente não como metade, mas como forma de ser uma parte do meio, é estar no meio. É um conceito também muito bonito e que você demonstra muito, quer dizer, a centralidade, o que eu aprendi recentemente de perseguir você no pouco que eu consigo das entrevistas, é isto, quer dizer, tem uma sapiência que essa não morreu, que essa, assim, por mais que o branco, o colonizador ataque, vocês têm o que mostrar, olha, é por aqui, é essa a nossa saída. Eu entendo bem, Márcia, que você usou 4 vezes a palavra nós apanhamos, nós apanhamos. Acho que apanharam muito, mas muito do que doeu está exatamente na sobrevivência disso. Olha, apesar disso, estamos aqui. E eu sei que você, particularmente, se expôs muito, se expôs na USP, se expôs no curso, se expôs a ler Foucault, a discutir Derrida, enfim, se expôs a tudo isso, apanhou muito, né, Márcia? Agora, eu queria, assim, pensar um pouco
neste triunfo, quer dizer, chegamos até aqui, estamos conscientes de toda a problemática e a nossa proposta é esta. Bem, querida, eu queria também fazer uma sugestão. Acaba de sair um livro, tá meio brilhante, chamado Caravanas da Escola Paulista de Medicina, ao Araguaia e Xingu, que é um pouco a experiência da Escola Paulista de Medicina nas caravanas que fez aí para o Xingu e que mostra uma conversão dos professores, médicos, etc., para um respeito a esta cultura, como integrar um pouco isso, como não separar, né, Márcia? Bem, eu teria milhões de comentários, mas eu queria deixar só um beijo para você, um abraço, e queria que você tivesse certeza, Márcia, que você foi fundamental na minha experiência docente. Posso comentar o seu comentário? Então, essas questões dos termos, né, sempre têm as suas complexidades, né? E eu passei do termo descolonização para decolonização, procurando repensar o termo desconstrução, que para mim sempre foi uma questão que contemplava no sentido de pensar que a gente precisava fazer uma nova história e tal, né? Mas, e até mesmo, como o senhor bem lembrou, né? Eu tive uma formação em que teve toda essa questão das teorias, né? Do Jacques Derrida, do Foucault, de tantos outros, que para mim foi importante, faz parte da minha trajetória, da minha formação acadêmica, e que, inclusive, me ajudou muito até mesmo como um escudo na USP, porque na USP o pessoal arrota a teoria, né? O tempo todo, muita gente. E aí era importante eu saber do que eles estavam falando, e saber até muitas vezes mais do que ele. Então, isso também serviu como um escudo para mim, me manter ali dentro da USP, né? Mas eu sei que o que aconteceu, por exemplo, na minha tese de doutorado, né? Eu me deparei com esse termo decolonização já na minha escrita da tese de doutorado, né? Antes tinha essa questão da desconstrução e a questão da descolonização, só que daí eu não tinha tempo mais para buscar, né, essas questões teóricas sobre a decolonização, mas eu já sentia e eu já pelas leituras que eu já havia feito, que as teorias do pós-colonialismo, por exemplo, não me contemplavam, não contemplavam a questão indígena, né? E aí o que foi que eu fiz, né? Eu não fiz todo esse arcabouço teórico na minha tese de doutorado, eu simplesmente vou para a literatura indígena, vou para os intelectuais indígenas e vou para os sabedores tradicionais, e partir daí, né? Então, nesse sentido, eu acredito que foi uma boa percepção, uma boa escolha, né? Que fez com que eu escapasse, pelo menos em grande parte, dessa sereia toda aí, acadêmica, né? Porém, existe uma discussão entre os intelectuais indígenas sobre essa questão da decolonização, diferenciando do termo descolonização, né? Dentro das teorias do pós-colonialismo, que vem de toda do Said, né? A questão lá do oriental, tal,
E aí os intelectuais, né, da Yabiala, da Casa Comum, né, bolivianos, colombianos, eles começaram a ver que esse pós-colonialismo, tendo como base o orientalismo, não contemplava as questões da Casa Comum, né? E aí, quando eles trazem esse termo decolonização, eu estou pensando exatamente isso que o senhor está falando, de que essa história, né, ela não tem como ser desfeita, né? E que nosso papel é mostrar a nossa perspectiva e as nossas proposições. Então, é nesse sentido que eles trazem o termo decolonização, os intelectuais indígenas pensando, né, nessa questão de que, primeiro, não fomos nós que fizemos a colonização. Então, nós não temos como descolonizar. E segundo, que o que nós podemos fazer é exatamente isso, é trazer a nossa percepção de leitura sobre essa história, né? E apontar as nossas proposições. Então, é bem nesse caminho aí que a gente quer esse caminho aí que a gente está construindo, né? Enquanto intelectuais indígenas. Só lhe trazendo essa percepção aí da onde que vem essas minhas reflexões. E dizer, sim, que eu sei da importância, não da minha importância para o senhor, mas da sua importância para mim. E que essa relação de conflitos interétnicos que se dá faz parte das relações, porque o senhor está muito mais próximo, né, muito mais próximo enquanto aliado do que enquanto opositor. Isso que eu quero que o senhor saiba, né, que tem, né, toda essa contribuição também, né, enquanto aliado nessa luta. Tem seus trabalhos aí do Canto de Morte Kaiowá, que é um dos trabalhos que foi uma das minhas bases aí para a história oral, desde a graduação, né? Tem toda uma trajetória de luta, de militância, sim, por meio da história oral, e que possibilita, né, aí junto com Fabíola, junto até mesmo desde a graduação, os outros professores que foram fazendo parte desse meu processo de formação, eu construí esse caminho, né, dentro da academia e fazer essa tomada de consciência, né, para essa luta que a gente tem feito aí, fazendo essas nossas proposições aí. Como diz o Ailton Krenak, né, adiando o fim do mundo. Gente, eu vou ter que sair daqui a pouco, tá? Andréia queria falar também, Andréia? A Fabíola antes? Acho que ela está dando a vez, Andréia. Faça a sua pergunta. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Tudo que foi... Eu só tenho muita admiração, muito orgulho e muito respeito pela fala da Márcia. Muitas vezes eu não a compreendi e ela me fez aprender com isso, né? Ela sempre foi muito mais generosa com o meu desconhecimento da cultura dela, daquilo que ela vinha trazendo de novidade, na verdade, novidade para mim, né? Do que ao contrário. Assim, ultimamente eu tenho aprendido cada vez mais com ela e vê-la falar dessa maneira só me emociona muito e me dá me dá a certeza assim, de que a gente tem muita coisa para construir juntos, que a gente não pode, de nenhuma maneira, se eximir, né, parar de se dignar com o que tem acontecido no nosso país, né, e que a gente precisa cada vez mais lutar com as nossas armas, que é isso que a Márcia fez durante a trajetória dela inteira, né, se apropriou
como pôde, do jeito que pôde, e foi em frente, sem se deixar se intimidar, abater, e muitas vezes contra a vontade de todos, né? E tá aí. Então, assim, eu só tenho muito orgulho, não tenho nada, estou aqui só ouvindo e aprendendo. Obrigada. Tá fechado. Ah, acho que ela caiu. Era bom ela tirar o fone para ver se funcionava, né? Acho que ela caiu. Vamos ver se ela volta. Se ela voltar, a gente dá essa dica, né? Não sei se... o professor vai precisar sair também. Professor, tchau. boa Sara, Cuecaturete, por toda a sua generosidade, o seu companheirismo, todo esse processo aí de construção e de ter conseguido sobreviver a mim, né, nesse período todo, aí nessa construção da tese. Andréia, continuamos sem te ouvir, infelizmente. Digita no chat a sua questão. Era só para dar beijo. Bom, ainda bem que eu convivo muito com a Ariana, ou então eu consigo entender alguns sinais, assim, sabe? Abraços e beijos de montão da Andréia para você, Márcia. Olha, Márcia, eu queria, assim, só reforçar um pouco algumas coisas que a Fabiola já falou, né, da minha admiração, da pessoa que você sempre foi, mas quando eu fiz aquela apresentação de pensar que você, antes de você ser Mura, né, no sentido de que, lógico, você sempre foi, não tem dúvida disso, mas antes dessa militante, antes dessa personalidade ter se formado, né, e isso, né, essa Márcia tão forte que hoje a gente vê e que a gente admira demais, teve um caminho, né? E eu só tenho uma alegria profunda de ter acompanhado um pouco desse caminho, não tudo, mas um pouco, né? E ter te conhecido e ter a felicidade de ter você na vida da gente, né? E é tão importante os conhecimentos que você compartilha conosco, né? Você traz, né, muitas vezes um mundo que a gente sabe que existe, mas que a gente não tem um contato, né? A gente está muito imerso nessa urbanidade, nessa vida, enfim, muitas vezes apartada mesmo dos valores aí da natureza e etc, o que não é bom, né? Não falo isso com orgulho, falo isso porque acaba sendo um pouco aonde a gente tá, né? E é muito bom quando você fala, né, desse lugar, né, que você fala, que faz que a gente veja a existência da diferença, né, e a importância dessa diferença para a vida da gente. Então, muito, muito obrigada por ter compartilhado os seus conhecimentos, por ter decolonizado um pouco mais da nossa vida, né, e por mostrar... Todos esses anos, né? Agora dá para ouvir, Andréia. Eu ia falar, são tantos anos, né? O professor foi embora, mas graças a ele, a Fabiola que está aqui, que a gente pôde conhecer uma pessoa como a Márcia, e isso impactou toda a nossa formação, toda a nossa vida, né? Quantas pessoas aqui, como eu, Márcia, foi graças a você que começou a valorizar dentro da própria família as origens relacionadas aos povos nativos, porque nós tivemos avós indígenas, bisavós indígenas, muitas de nós aqui, e a trajetória deles foi completamente apagada, né? Então foi a partir de todo esse contato, dessas sabedorias, dessas rodas de conversa, de toda essa sua presença na nossa vida, que nós fomos procurar nas nossas próprias famílias
e descobrir o quanto essa origem dos povos nativos estavam lá. Nós não temos como saber que etnias muitas vezes eram, né? Mas a gente foi atrás de ouvir a história da avó, e a avó vai falar do bisavô, e todos eles vão remeter, né, esse apagamento das histórias. Mas isso está no nosso corpo, nos hábitos, na nossa alimentação, nas palavras que a gente ainda fala. E isso a gente deve a você que trouxe isso, né? Você sempre fala, sempre que a gente se encontra, você fala, a pessoa quando é descendente de italiano, né, de espanhol, inglês, fala, né, consegue falar, meu sobrenome, né, consegue remontar 3, 4 gerações. E nós que somos descendentes dos Guarani, Kaiowá, dos Mura, né, dos Chavante, dos Gavião, dos Cadivel, a gente não consegue remontar, porque essa história foi sistematicamente apagada. Então, cada vez que você falou para a gente isso, né, você mostrou, olha como isso foi apagado. E a gente foi buscar na nossa própria história isso. Isso que eu queria agradecer, né, e compartilhar, muito feliz de estar aqui com as amigas e dizer assim, o que eu estou sentindo falta nessa pandemia, sabe, Márcia, é da gente fazer aquilo que a Marcela falou. A gente está sentada junto, de lado a lado, de mãos dadas, abraçadas na nossa roda de conversa, sentada no chão, né? Sentada lá no barzinho, comendo as nossas comidinhas, fazendo a oficina das pinturas corporais, né? Que a gente não vai esquecer nunca, da Márcia levando o filho dela, adolescente, né? Os filhos cresceram lá, com ela aprendendo a fazer a tinta de genipapo, e fazendo num caderninho, registrando ela junto com o filho, todos os grafismos das pinturas corporais, e indo na universidade fazer oficina com a gente, né, Márcia? Então, o saber do corpo, e isso na pandemia a gente não consegue fazer mais entre povos diferentes. E isso é uma grande perda para a gente, que eu queria deixar aqui. Que a gente precisa valorizar muito esses canais. Olha lá ela mostrando as tintas, as pinturas de genipapo. Lindas, né? Que o filho dela faz, os filhos fazem, né? Então eu queria dizer, Márcia, agradecer. Que experiência maravilhosa isso, da gente poder estar junto, seja numa roda de conversa, ou de você, o seu filho, ter tocado os nossos corpos, pintado, entendeu? Com essa tinta vegetal, né? Contado as histórias com os instrumentos musicais. Você lembra? Do pessoal dançando, abraçado, nas oficinas que a gente fazia na universidade, né? Falando das relações étnico-raciais. Então, é isso que nessa pandemia eu não quero esquecer, sabe? Eu tenho vivido, como as minhas amigas aqui, dessas lembranças, dessas boas lembranças dos nossos saberes, tanto das histórias contadas, quanto do corpo abraçado, dançando, pintado, embelezado com essas maravilhas que você coloca, né? Os símbolos da sua cultura, o cocar, os brincos, entendeu? Todo esse artesanato que sempre é levado para os nossos encontros. Em cada beleza dessa que você traz, tem um saber que você compartilhou com a gente. E eu fico muito emocionada de lembrar e de contar os anos já que se passaram, né? Décadas, e de dizer aqui, ó, mesmo que a gente só possa se ver por vídeo, né? A gente vai continuar ouvindo essas histórias que você contou e participando dessa resistência, agradecendo por essa resistência, essa troca que vocês estão fazendo com a gente, de ainda deixar essa história e essas marcas, né, na natureza, passar isso para os filhos, que agora os seus filhos já são homens crescidos, né? São grandes lideranças aí na região, entendeu? E que se inspiram na sua figura. Então, eu só queria pedir depois para colocar no chat aí, se você puder, o link da sua tese para o pessoal baixar, porque eu estava procurando aqui, eu achei do volume 1, mas aí as minhas coisas que pifaram, vocês viram que o som pifou, então eu fiquei com medo de mexer, mas eu acho que tinha que pôr aí no chat para o pessoal, para baixar o link. Eu tentei colocar, só que eu não sei o que aconteceu. Eu tentei pelo celular
Coloquei o link e ele não apareceu, mas a gente pode depois os links disponibilizar. da tese, o livro, a propaganda do livro da Márcia, que é maravilhoso, né? Os links das reportagens, artigos, viu, Márcia? Você disponibiliza aí para o pessoal, porque a gente tem passado isso, deixado isso para muita gente que está acompanhando, né? Essas séries de lives. E eu queria agradecer muito a Suzana, que está servindo de nossa host, né? Tendo essa dificuldade aqui com esse monte de janelinha, apertar microfone, né? De trazer a gente aqui se reunir. Hoje é um dia muito difícil, né? Para a Suzana, na família dela, que a gente sabe que tem pessoas doentes precisando do apoio, e ela se dispôs a estar aqui puxando isso. E é uma forma da gente estar junto, entendeu, Márcia, Fabiola, Marcela, Suzana? A gente está passando por um momento muito difícil, né? De ver as pessoas queridas adoecerem. Na nossa família está acontecendo isso. E a gente aqui, a Suzana não ter deixado de vir aqui hoje é uma grande conquista. E a gente sabe que ela veio porque ela não ia deixar a Márcia, né? Não ia deixar de pôr a Márcia aqui para falar. E ela tem esse compromisso. Então eu queria agradecer a Suzana e a Márcia que fizeram aqui essa atividade hoje, que a gente pôde estar junto com vocês. Sem vocês não tem motivo para a gente existir nesse momento, a bem da verdade, viu? Sem ver a força de vocês, a coragem, o engajamento, a doçura, sabe? A capacidade de vocês encararem essas tecnologias aqui, cai ou levanta a internet, dá pau ou não dá, entendeu? Errou a janela, nós estaremos aqui, unidas, metendo a boca, falando, entendeu, Márcia? É para falar e vir aqui se juntar com a gente para falar. Eu só quero dizer, sim, para a Andréia, que ela está falando aí da força de todo mundo, mas ela é uma pessoa que tem uma força imensa, né? E que é uma referência muito importante, pelo menos da minha geração, né? No NEL. Da minha também. A Andréia, né? A Suzana, a Fabiola, né? Eram e são, né, a nossa referência, né? E eu ficava vendo, assim, logo que eu entrei no NEL, assim, o jeito da Andréia falar, né, e tal. Aí até a gente falava, entre eu e a Vanessa, né, a gente falava. Já vai assim, entregar todo mundo agora. Não, eu falava assim, nossa, eu quero essa daí, ó, eu quero ser assim, essa daí, ó, ela é militante. Eu, como da pá virada, não sou né? Eu sempre vim dessa história da militância, desde de menina, de jovem, então eu me identificava e me identifico muito com você, né? Porque você também tem essa história de vir da periferia, né? Tem essa história da luta, da militância, então eu me via muito, né, uma referência também dentro do NEL para mim ter, assim, né, para fazer também um caminho assim, né, dentro da universidade. Então, cada uma de vocês, dentro da singularidade de cada uma, deu a sua contribuição e trouxe a sua referência para a gente poder ir construindo esse caminho aí dentro desse espaço acadêmico, né? E levando isso também para a nossa vida. Né? A Marcela, que a gente sempre teve ali junto, fazendo os trabalhos, como irmãs, né? De vez em quando, umas briguinhas de irmãs, depois ficava de mal, depois fazia as pazes de novo. E assim, eu fico tão feliz de ver essa grande intelectual, né, e as atuações que ela faz desde o início, quando a gente se conheceu aí com a questão de gênero, trabalhando essa questão da violência contra as mulheres. Então, assim, a gente foi se fortalecendo uma com as outras, né? E o NEL tem essa característica muito forte do feminino também, né, das mulheres. Então, assim, essa força feminina é muito importante também, sem querer, né, excluir aí também os homens.
de jeito nenhum. Todos nós né, fazer isso, né? Todos tiveram suas importâncias, é claro. Só que entre nós mulheres a gente acaba tendo uma proximidade maior, né? Uma intimidade maior, até mesmo para poder estar trocando, né? Aí as subjetividades, né? Então é isso. E eu quero assim dizer para André e para todas, né, que a vez de eu ir para lá trocar essas vivências, experiências, aconteceu, né? Poderá acontecer outras vezes também, mas eu que estou esperando vocês aqui, né? Para vivenciar aqui tudo isso, como a Marcela falou, né? Ao invés de sentar lá no chão da Fefeleche, sentar lá no chão lá de terra, na maloquinha, tá bom? Então, eu espero vocês aqui para a gente vivenciar isso junto. Combinado. E vai ser, assim, uma grande alegria receber vocês na nossa maloquinha, viu? E, só vou dizer uma coisa para vocês. Venham com tempo, tá? Porque a Amazônia Mura, ela é imensa, ela não é só num lugar, não. Vocês têm que vir disposta a fazer todo o percurso ancestral Mura. É isso aí, viver uma encarnação inteira, outra encarnação. Nós vamos. Vamos sim. Bom, gente, vocês são pessoas muito importantes para a minha vida. Todas vocês estão em um lugar especial no meu coração. Tá? Você também. Eu tenho para dizer para vocês. Sinta-se amada, acompanhada, vocês todas aqui, juntadas, beijadas e agarradas. Eita, puta. E assim, uma coisa que eu quero falar também para vocês, gente. A Andrea falou sobre quanto que é importante trazer essas memórias, né? E essas memórias que ela traz não deixam de ser memórias ancestrais, né? Da vivência coletiva, né? Do se pintar, né? Do trocar experiência. O quanto que nesse período da pandemia se voltar para essa ancestralidade, cada um com a sua, né? Cada um com aquilo que é possível para se fortalecer nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, né? E não tem sido fácil para nenhuma de nós, com certeza, para nenhuma de nós. Então, estar aqui juntos estar uma fortalecendo a outra e o outro e resistindo junto, né? E aí aqui eu queria mostrar para vocês como esses dias têm sido muito cheio de notícias e muitas coisas, né? Cada vez as coisas vão se apertando mais. Aí hoje eu resolvi fazer um chazinho de folha de laranja que eu trouxe lá da minha tia, né? Para fazer esse chá de folha de laranja para poder ir trazendo uma harmonia aí, se acalmar um pouco, né? E assim, sempre um chá diferente. Aí em São Paulo, eu não conheço muito bem as plantas medicinais, né? Porque é outro território, né? Mas assim, algumas coisas vocês podem conseguir também no mercado, né? Por exemplo, para minha avó, ela falava mangarataia, mas para vocês aí é o gengibre, né? Então, buscar o gengibre no mercado, né? A couve, a laranja, né? Para tá fazendo esses sucos, para estar fortalecendo aí a imunidade, né? E tá aí trazendo as ervas medicinais dentro do possível que vocês conseguem, né? O manjericão geralmente vende no mercado, pelo menos quando estava em São Paulo eu sempre via. O manjericão é muito bom para tirar as dores, né? Para trazer uma energia, né? Então, assim, procurem buscar aí as medicinas tradicionais dentro do possível que vocês conseguem. E a gente estava esses dias no NEL falando sobre os cantos dos pássaros, né? Como que eu fiquei feliz de ver que a gente nunca conversou sobre isso no NEL, né? A gente poderia ter conversado tantas vezes sobre isso.
E aí eu falei, vocês também escutam os passarinhos, eu pensei que era só como que eu fiquei feliz de saber disso, e como cada um trouxe a sua subjetividade, né, nesse ouvir do canto dos passarinhos, né? Então, vamos trazer essas forças aí, né, da ancestralidade para nos fortalecer. Logo no começo da pandemia, eu tive um sonho com uma maloca ancestral, né? E nessa maloca ancestral tinha uma anciã no canto, assim. Ela não falava nada, ela só me olhava, mas ela transmitia uma força ancestral imensa. E essa imagem da mulher ancestral, da anciã, ela é muito forte, né, para mim. Ela me toca muito, tanto que quando eu estava assistindo a live lá sobre os parentes Shipiba, lá da fronteira do Equador com o Peru, né, que a anciã cantou, nossa, eu fiquei muito emocionada de ver aquela força, aquela resistência dela, aquela imagem da anciã ali, né? E aí eu lembrei muito da minha avó, das minhas antepassadas, lembrei da minha mãe, que está lá na cabeceira do lago do Urapiara, que é território ancestral, das mulheres da minha família, né? E lembrei da dona Lourdes, que tinha acabado de fazer sua passagem. E lembrei da mensagem que a Tamicuã, que ela me adotou como mãe, que ela é de São Paulo, e ela que fez a frente da retomada do Itacupé, lá no Jaraguá, e ela me mandou uma mensagem linda, dizendo que era para me olhar para o céu e ver a dona Lourdes junto com as outras mulheres ancestrais como estrela, e nos iluminando e nos fortalecendo. E nesse dia que eu ouvi e que vi a imagem dessa anciã Shipiba, eu senti toda essa força e fui lá para o meu quintal da maloca querida, olhar o céu e olhar as estrelas para sentir essa força dessas anciãs. E essas anciãs todas estão aí com vocês também, como a Andréia falou, as ancestrais de vocês, que são indígenas também. Então, busquem as ancestrais de vocês, para vocês se fortalecerem. É o que eu posso deixar aqui como uma proposição, né, para nossa resistência. É isso aí. De pandemia. E chá. Chá. Argila, argila, ancestralidade. Da última vez você cantou para a gente também, lá na roda de conversa. Cantou. Foi muito bonito. O seu canto. Sim, para despedida. Por favor. Tá bom. Deixa eu ver onde está o meu maracá. Porque... Deixa eu só pegar meu maracá rapidinho, tá? Pega aí, eu vou pegar meu pau de chuva. Peraí. Tá, o Amor e aqui o Iremar vai ver meu maracá. Então, quando ele entrega o maracá, só vou falar aqui. Cadê o Amor, hein? Eu queria falar só rapidinho, né, que a Andréia falou dos meus filhos, né? Ela disse que agora, em tempo de pandemia, a gente não está conseguindo se pintar e tal. Então, aqui na Maloca Querida, em Porto Velho, território ancestral Mura, está somente eu, o Iremar, que é o nosso grande aqui apoiador, né? No sentido de estar resolvendo as coisas todas para estarem acontecendo, e nos cuidados também, né? E tem a Sueli, a Suelane Tenharim, que está aqui, que veio para a cidade para fazer o curso de técnica de enfermagem, e que cuidou muito de mim logo no começo da pandemia, quando eu fiquei bem ruim, né? E ela ali cuidando de mim o tempo todo. E meus filhos, eles estão nas frentes aí de resistência mesmo, né? O Tanamura, que é o Atatauí, que é o nome dele, que ele recebeu de Namantuiqui, que é o grande criador, ele está no Itaparanã, que é território Mura, no sul do Amazonas,
né? E é um território que ainda não é demarcado e que, apesar da pandemia, está tendo muita invasão. E ele está lá, né, junto com os parentes, fazendo essa resistência também, né? A gente não tem notícia dele porque não tem internet, então é bem difícil, né, ficar longe do filho, mas sabendo que ele está fazendo o papel dele, né? Ele foi criado para isso, para fazer o que ele está fazendo. E o Lucas, ele está numa reserva extrativista, que é onde vive a família da esposa dele. Tá ele, a esposa dele e o meu neto, Bussura Rai. E eles estão construindo uma maloquinha lá também, uma maloquinha tradicional. E estão lá cuidando da família também, da mãe, né, da minha nora, do pai. E estão lá na resistência, onde o coronavírus também já chegou e já levou um ancião de lá. Mas eles estão lá se cuidando e fazendo a barreira também para que não haja maiores casos, né? Então, assim, eles, cada um dentro dos seus territórios ali, também defendendo, fazendo aí nos seus pontos estratégicos, né? Como todos os muros, sempre, todos os povos indígenas tiveram muito essa percepção estratégica de luta, né? E aí estamos aqui, cada um em pontos diferentes, fazendo essa defesa do nosso território e fazendo a resistência na cidade, porque é importante lembrar que existe, sim, indígenas na cidade e que, pelo fato de estarem na cidade, não deixaram de ser indígenas. E que não são indígenas urbanos, como costumam dizer. São indígenas de diferentes etnias. Aí a gente encerra, então, esse momento com o canto ancestral. Kainana, kainari. Kainana, kainari. Caracapitu, tum, tum, tum. Caracapitu, tum, tum, tum. Joaquim é Cutia, Tucumã é o Sá, Jauari, Tucumã, Piquiá, Jauari, Tucumã, Piquiá. Mura, 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 mura. Mura, 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 mura. Kainana, kainari. Kainana, kainari. Caracapitu, tum, tum, tum. Caracapitu, tum, tum, tum. Caracapitu, tum, tum, tum. Caracapitu, tum, tum, tum. Kainana, kainari. Kainana, kainari. Caracapitu, tum, tum, tum. Caracapitu, tum, tum, tum. Caracapitu, tum, tum, tum. Joaquim é Cutia, Tucumã é o Sá, Jauari, Tucumã, Piquiá. Jauari, Tucumã, Piquiá.
Mura, 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 mura. Mura, 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 mura. Olha lá, um pau de chuva, que legal! Eu queria trazer um canto para trazer a imagem da sobrinha da minha avó, que quando eu cantei esse canto para ela, porque esse canto eu aprendi com o seu Nelson Moura, do Itaparanã, que já fez a sua passagem também, infelizmente, por uma questão de negligência também na saúde indígena. E ele passou a vida inteira lutando pela demarcação do território. E hoje ele demarca com o seu próprio corpo, que é essa música que nós acabamos de cantar, que é o Kainanã Kainari. E quando eu a levei para minha tia, que é a sobrinha da minha avó, assim que eu terminei de cantar esse canto, ela começou a cantar um outro canto, que a gente nem sabia que ela tinha esse canto com ela, que é o que eu vou cantar para vocês, que é um canto que ela lembra de criança, que ela ficava olhando de longe o avô dela cantar de cócoras no quintal à noite. E aí eu vou trazer para vocês esse canto também, para a gente poder fechar com essa imagem da mulher ancestral. Muito lindo. Muito obrigada. No galho do pau, Juruaiguá. No galho do pau, Juruaiguá. Icanicarorô, Iapopô, Icanicarorô, Iapopô, Cauarribe aí não há, Cauarribe aí não há. Cuecatura Eté, muito obrigada. Nós que agradecemos. Arrasou. Arrasou. Muito obrigada, Márcia, mesmo, de todo o coração. Força, Suzana. Força, Fabiola. Força, Marcela. Força, Andréia. Força para toda Márcia. Márcia. Força, Márcia. Guerreira!